Olá! Em março deste ano, o governo federal liberou, através de medida provisória, um crédito de 190 milhões de reais em favor do Ministério da Defesa. O recurso é para ser aplicado em ações de assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas vindas da Venezuela. A grande maioria são refugiados que entram pelo estado de Roraima. De 2015 para 2016, o número de pedidos de refúgios de venezuelanos ao Brasil cresceu 3.000%. O êxodo se aprofundou nos últimos meses, após anos seguidos de crise econômica e social, quando a inflação naquele país pode ter chegado a 700% em 2016, conforme analistas venezuelanos. Além do custo de vida elevado, os conterrâneos daquele país enfrentam escassez de alimentos, remédios e até produtos básicos de higiene. A maioria dos venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira de Roraima são de cerca de 30 mil que ingressaram, segundo a estimativa do governo estadual daquele país. O Ministério da Justiça calcula em 15 mil migrantes. Muitos deles vêm para São Paulo tentando uma nova oportunidade de vida. É o que vamos conferir na reportagem da NBR. No primeiro dia em São Paulo, é hora de se adaptar. Este casal deixou a Venezuela há um mês. Ele era taxista, mas teve o carro roubado. Ela estava terminando a faculdade de biologia, mas já não tinha dinheiro para frequentar a universidade. Quando a fome bateu a porta, venderam um pouco que tinham e vieram para o Brasil com a pequena Isabela, que tem apenas 3 meses. No país, não tinha remédios e vacinas para o bebê. Robert conta que faltava tudo: trabalho, dinheiro e comida. Como não tienes dinheiro, é difícil comprar uma comida um pouco mais barata. Entonces pagas con cartón, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y la comida, el comerciante te lo vende muy caro. Sí, porque no se respetan las leyes, no hay control de precios justos, en Venezuela no se respeta nada. Agora que conseguiu se instalar no Brasil, Sarai faz planos, quer voltar a estudar e trabalhar, começar uma vida melhor. Solo tenemos un día que estamos aquí, pero tenemos la esperanza de que vamos a conseguir un trabajo, vamos a poder trabajar, brindarle todo lo que necesita nuestra niña y que ella tenga un mejor futuro para que pueda avançar y progresar. Parte dos imigrantes que chegaram a São Paulo está abrigada na Missão Paz, no centro da capital. Eles vão ficar em quartos como esses. Os homens ficam separados das mulheres e crianças. No local, vivem imigrantes de vários lugares, africanos de Angola, Moçambique e Etiópia. Os haitianos são maioria, mas também há cubanos e bolivianos. No total, são 110 leitos, 39 reservados para os venezuelanos que vieram de Roraima. No abrigo, os novos moradores venezuelanos não encontram apenas um lugar para comer e dormir. Aqui, eles têm atendimento médico e psicológico, assistência jurídica e ajuda para conseguir os documentos brasileiros. Eles também recebem as orientações para entrar no mercado de trabalho e cursos de português. Tudo o que for necessário para que eles possam se integrar e viver no Brasil. Muitas vezes temos a impressão que a acolhida se esgota em um momento pontual. Chega, dá um lugar para dormir, se alimentar, acabou. Não, a acolhida é um processo. Então, o fato de chegar aqui, ter um lugar para dormir e para se alimentar é o primeiro passo. Precisa ter espaços de lazer, aqui tem, seja para adultos que para crianças. E depois temos uma área de serviços, documentação, atendimento jurídico, psicológico, médico, pediátrico, muito bom para as crianças, e também a parte de cursos, aprendizagem do idioma, palestras interculturais para conhecer um pouco São Paulo e o Brasil, e encaminhamento para o trabalho. Tudo isso facilita a entrada e a inserção no Brasil. Este grupo de venezuelanos mora há alguns anos no Brasil e foi ao abrigo para levar doações e ajudar a receber os conterrâneos. Eles acreditam que este tipo de amparo é fundamental para qualquer estrangeiro e o Brasil é um país acolhedor e um novo lar. Precisam ter um apoio, sentir-se em família, sentir-se apoiado. Eles já estão apoiados pelo povo brasileiro, então é bom que eles
vejam as pessoas venezuelanas, que estendam a mão para eles, para que elas se sintam com força para continuar, porque não ha sido fácil para eles. Para Robert, o mais importante é a segurança de que a pequena Isabela vai poder estudar e ter um futuro melhor. Pienso que así ella pueda tener un mejor futuro y una mejor educación. Y sí, estoy muy feliz porque estamos aquí. E para falar sobre a situação dos refugiados que vivem em Campinas, nós vamos conversar agora com os vereadores Campos Filho do Democratas e Pedro Tourinho do PT, ambos que já presidiram aqui na casa reuniões que trataram do tema refugiados em Campinas, e também com o presidente do Centro Haiti Brasil, Berman Garçon. Mas antes nós vamos dar uns dados que foram enviados pela Prefeitura, que entre os imigrantes e solicitantes de refúgio vivem aqui na cidade cerca de 1.600 pessoas. Esse número se mantém estável nos últimos anos e cerca de 500 deste total realizaram pedido para refúgio. Este processo é longo e pode levar até 5 anos. Berman, a gente passou aí uns números iniciais de Campinas, mas a gente pode ver que não é só haitianos, bolivianos, venezuelanos, que no caso a gente está tendo agora esse êxodo, mas também de vários países que vêm ao Brasil. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência desde que você chegou aqui e como é hoje a organização da comunidade haitiana aqui em Campinas. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Boa tarde ou bom dia. Bom, a verdade sobre a questão dos imigrantes que estão chegando em Campinas, principalmente, eu estou aqui há quase 8 anos, eu cheguei em 2010, direto para estudar na Unicamp, e cada um tem um motivo diferente que leva eles a entrar no Brasil. No meu caso era para o estudo, onde eu fiz uma pós-graduação em Antropologia Social na Unicamp. E depois, a partir de 2013, 2014, começou o fluxo de imigrantes haitianos que estão chegando, morando principalmente em Barão Geraldo, em Campinas, porque era o lugar que tinha mais possibilidade de encontrar alguém que fala a mesma língua, porque a questão do português era bem complicado. E de 2010, 2013, era mais ou menos entre em torno de 40 estudantes haitianos dentro da Unicamp e os demais estavam trabalhando em vários setores. E por isso que depois desses 4 que começaram chegando a trabalhar, está vindo mais haitianos. E entre nós, dentro da comunidade, a gente sempre é apoiando um ou outro, como o que os venezuelanos estão fazendo, falar, ajudar. Quando você está viajando para um outro país, qualquer motivo que seja, quando você conseguir encontrar alguém que fala seu idioma, isso facilita para você. Você se sente aliviado um pouquinho em casa. Como fui recebido pelos brasileiros, tem muita coisa que parece um espelho, mas não é 100%, né? Vamos dizer assim, é que tem uma questão de desconhecido. É um dos motivos que a gente está, como a Casa Cultural Haiti Brasil, que a gente está criando essa possibilidade para deixar os brasileiros com mais tranquilidade quando isso tem a ver com os imigrantes e o refugiado, conhecendo melhor um outro, para criar esse, vamos dizer, limite de preconceito, limite de problemas que estão enfrentando no dia a dia. E também uma falsa de informação que chega para as pessoas, falando uma coisa que não é, ou isso aqui. Então, eu acredito que mais para frente a possibilidade de esclarecer melhor e conhecendo melhor também Campinas, os imigrantes têm que conhecer a cidade onde eles estão. Sim. E os vereadores estão fazendo projeto bacana para os imigrantes, como aqui na casa mesmo, na Casa da Câmara, foi aprovado o Dia da Comunidade Haitiana. Então, isso é uma possibilidade para os brasileiros em Campinas e região conhecer melhor os imigrantes e conseguir entender a nossa história, conhecer mais a comunidade. Mas a gente foi acolhido bem tranquilo. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa acolhida e como vocês vivem aqui no que diz respeito aos serviços públicos e até para essas questões que você falou, até das pessoas não conhecerem a sociedade, quem é da cidade ou quem mora aqui há muito tempo,
ter algumas questões que, às vezes, como você diz, as pessoas pensam que é uma coisa e outra. Mas antes nós vamos conversar com o vereador Pedro Tourinho. Vereador, seja bem-vindo. O senhor já trouxe esse debate aqui, na época eu me lembro que foi com a comunidade síria também, o senhor trouxe representantes justamente naquele momento em que a gente estava tendo aquele êxodo em função da guerra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho daquele trabalho e como o senhor analisa a questão da imigração no nosso país, em especial em Campinas. Bem, boa tarde, né, Mirna? Boa tarde, Berma, vereador Campos Filho, né? Um prazer falar aqui daquilo que foi uma atividade muito interessante que nós realizamos aqui na Câmara, né? Foi uma comissão especial de estudos voltada para avaliar e propor políticas públicas municipais destinadas ao acolhimento de imigrantes e de refugiados, né? E realmente naquele momento a gente teve um debate intenso com os setores da comunidade síria que se refugiou aqui em Campinas e com membros da comunidade haitiana, né? O Berma mesmo foi uma das pessoas que conversou conosco que migraram aqui para Campinas, né? Acho que é legal até a gente saber a diferença entre o migrante e o refugiado, né? Os migrantes haitianos são migrantes, eles são pessoas que optam por vir para cá por diversos motivos, ao passo que o refugiado são as pessoas que fazem esse processo migratório por uma questão da proteção da própria vida, né, sob o risco da efetivo de padecerem, seja por perseguição política, econômica, seja por guerra, né, por diversas formas de exclusão social. E aí o processo de reconhecimento de um determinado setor como refugiado é um processo que se dá em âmbito federal, né? Os haitianos não são reconhecidos como refugiados, né? Tem um caráter específico, o caráter do migrante haitiano tem um reconhecimento específico aqui no Brasil, mas não é o de refugiado, e há uma legislação brasileira, na minha opinião, uma legislação generosa e correta, que determina, uma vez que um migrante vem como refugiado, que ele tem a porta do Brasil aberta para poder recebê-lo, né? Então, o Brasil, a gente fez essa comissão naquela época, muito mobilizado pelo drama da população síria. Aqui em Campinas, a gente, na época, isso foi em 2015, se não me engano, acho que foi 15, a gente conversou com o Berma, tinha alguma coisa próxima de 1.000 haitianos, aproximadamente 1.000 haitianos aqui vivendo, era o maior contingente de imigrantes da cidade, muito maior do que os refugiados sírios, que eram poucas famílias que de fato estavam aqui, e num contexto, uma história muito diferente, né? E o que a gente viu naquela época foi que as políticas de acolhimento propostas pela prefeitura eram extremamente incipientes, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo hoje, já na capital, um centro de referência para o migrante e para o refugiado, que é um centro que permite às pessoas que chegam no país entenderem, afinal de contas, onde elas estão, o que são as leis aqui, o que são os direitos que as pessoas têm. A gente propôs, por exemplo, infelizmente não tivemos isso acolhido, a criação de uma cartilha que fosse traduzida, que desse pela prefeitura, que desse uma orientação básica, que tivesse um espaço físico que os migrantes pudessem recorrer para poder entender quais são os direitos, né? Por exemplo, na saúde, né? O SUS é um sistema extremamente generoso, felizmente, né? Todo cidadão do mundo que no Brasil está, ele não precisa nem habitar, que ele esteja no Brasil, tem direito a atendimento à saúde no Sistema Único de Saúde. A gente viu relatos de pessoas que não sabiam disso e que aí tiveram dificuldades para conseguir acessar o Sistema Único de Saúde. Então, são questões que a gente pensa que podem ser melhor trabalhadas, dado que existe um corpo de direitos que o Brasil oferece e que as pessoas têm que poder acessar de forma mais rápida e qualificada possível, sem barreira de língua, de preferência, né? Então, a falta de material que seja traduzido nas línguas que são as línguas dos principais grupos populacionais que migram para cá, é uma questão que a gente considera que o poder público deveria e poderia abordar, para dar um exemplo, né? Mas, enfim, essa é a questão, foi uma bela comissão aqui, e ali desde então a gente acompanhou, mas com menos intensidade, como é que o transcurso do processo dos migrantes se deu após o fim dos trabalhos da comissão. Tá ótimo. Então agora a gente vai conversar com o vereador Campos Filho do Democratas. Vereador, o senhor também presidiu reuniões a respeito desse assunto e trouxe, na ocasião, venezuelanos para cá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi essas reuniões e desse trabalho. A exemplo dos migrantes que o vereador Pedro Tourinho tratou na comissão, nós também tivemos a preocupação com essa comissão de, primeiro,
como acolher essas pessoas da Venezuela que estão chegando, né? Então a gente, a partir do seguinte pressuposto, tem que haver, por parte não da comissão, mas das pessoas, né? Nós, políticos, enfim, todas as pessoas, o sentimento de compaixão, né? Ou seja, se colocar no lugar daquela pessoa que vem, quer seja migrante, como é o caso dos haitianos, quer sejam refugiados, no caso dos venezuelanos. E algumas dificuldades foram detectadas que o vereador Pedro Torinho tocou e que cabe agora ao município gerir isso aí. Por exemplo, nós, saindo a campo, vimos que várias crianças com a carteirinha de saúde da Venezuela não valia para Campinas. Então, nós fizemos um trabalho junto também às autoridades competentes para que houvesse um atendimento a essas pessoas também. Então, várias outras situações que eles estão vivenciando e que não eram contemplados pelas leis vigentes do país e, logicamente, também na cidade de Campinas. Mas nós também encontramos, por outro lado, algumas dificuldades. Algumas dificuldades do tipo, olha, nós já temos tantas dificuldades com crianças nas creches. A sua comissão vai trabalhar para que essas crianças venezuelanas venham competir com as crianças de Campinas. Então eu creio que há necessidade desse compadecimento. Por quê? Para que a gente não se feche de tal maneira e que não dê oportunidade para essas pessoas se integrarem, né? Como disse o Herman, a nossa comunidade, a nossa coletividade. Então eu vejo que a atuação da Câmara com essas comissões, ela abre espaço nesse sentido. Né? Nós criamos o dia da Venezuela aqui em Campinas, o quê? Para resgatar essa autoestima, né? Porque eu fico imaginando se fosse o contrário, né? A gente tem que colocar assim, e se fosse o contrário? E se nós que tivéssemos que sair daqui e ir para o Haiti, ou ir para a Venezuela? Então eu vejo que deve haver, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos no país, essa disponibilidade, essa abertura que está acontecendo. E eu vejo que Campinas ainda não está preparada para esse momento que nós estamos vivenciando, de recepcioná-los e, por exemplo, arrumar creche para as crianças venezuelanas que aqui estão, se nem as nossas crianças têm acesso à educação, não é? À própria saúde. Então eu vejo que é um grande desafio que nós estamos passando. E nesse momento, a importância de nós, através do Poder Legislativo, Mirna, fazer com que as pessoas pelo menos se sensibilizem com isso aí, né? Aí eu vejo a importância desse nosso debate, nesse nosso encontro. Lembrando que o Questão de Ordem convidou representantes da Prefeitura para falar sobre o tema, no entanto, eles não tinham agenda para mandar o coordenador do setor e nos enviou uma nota dizendo que a Prefeitura incentiva a realização de eventos interculturais, que também está incluída no eixo com o objetivo de aproximar públicos e formar redes de apoio. Na atenção básica, o órgão oferece apoio para a área de saúde, assistência social, educação, trabalho e renda, tendo como objetivo superação de dificuldades no atendimento aos imigrantes e refugiados. Ações junto à comunidade escolar também estão inclusas como oficinas e palestras para professores e alunos, com o intuito de sensibilizar sobre os desafios enfrentados por imigrantes e refugiados. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, no caso do Berman, a gente falou sobre duas vertentes. A questão do setor público, que tipo de trabalho as comunidades, você está falando aqui em nome da comunidade haitiana, mas das comunidades imigrantes e também dos refugiados em geral, e que tipo de apoio da sociedade que é preciso para que haja essa integração. Você colocou primeiramente a questão da língua portuguesa, mas e essas outras questões, como a saúde, mencionada pelo vereador Tourinho, e a educação, mencionada pelo vereador Campos Filho? Bom, isso é uma pergunta bem bacana, que eu gosto mesmo, porque a gente está criticando o serviço do governo, da prefeitura, não para criticar, uma crítica para destruir, mas é para melhorar, mostrando os pontos fracos da prefeitura e para poder melhorar. E em 2010, quando eu cheguei no Brasil, estava mais ou menos, posso dizer, porque quando eu cheguei no posto de saúde, por exemplo, em Barão, tinha mais de 3 médicos, o estudante da Unicamp, que tentava falar comigo na minha língua, ou em francês ou em inglês. Hoje em dia, você não encontra mais essa possibilidade. E o tempo que você demora para ser atendido é crítico. E às vezes as enfermeiras, os médicos não estão preparados para trabalhar com o imigrante, o refugiado. Eu não falo sua língua, então não tem como ajudar você. Não vou te atender. Vai demorar. Você vai esperar até conseguir
mímica para você entender. Então, isso é um problema, é saúde. Se você fala que você tem uma dor de cabeça, aí alguém te dá um comprimido para uma outra coisa. Então, porque não tem comunicação. Acredito que, mesmo está acontecendo lá na Missão Paz, com o Padre Paulo, que eu já fui várias vezes na Missão Paz, em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, abre aspas para os estrangeiros trabalhando numa casa de referência. Quando os imigrantes de qualquer país, colocando possibilidade para os imigrantes trabalhar, faz voluntário numa casa que receber os outros, entender quais são as dificuldades que eles estão passando, como ajudar. E uma coisa bacana que o Brasil deveria aproveitar bastante, a questão dos imigrantes, o Brasil está ajudando, ótimo, mas os imigrantes, eles vêm com uma coisa bacana que o Brasil não tem, que pode ajudar o Brasil. Por exemplo, meus filhos nasceram aqui, ótimo, mas dentro da casa eles estão ouvindo vários idiomas. Eles estão falando uma outra idioma. Isso poderia ser colocado dentro da educação, que os seus filhos, os seus outros filhos de brasileiros, poderia ter a possibilidade de um imigrante, um pai desses aí, ensinando uma outra idioma na escola. Porque só o português não é bem falado no mundo todo. Então é melhor colocar o inglês, o francês, o espanhol ainda. É difícil de encontrar várias pessoas. Então a dificuldade da comunidade não é a questão só do idioma, porque a gente sabe que estamos num país diferente, vamos se adaptar. Mas com a prefeitura, o Departamento de Cidadania, a gente teve o projeto de oferecer cursos da FUMEC. Sim. A diferença da FUMEC é para alfabetização. Esses imigrantes, eles não são analfabetos, são pessoas que não falam português. Então é bom fazer um curso adequado para os estrangeiros. E isso ajudaria melhor a questão de comunicação. E outras coisas também, como... Mas quando vocês chegaram lá, então esse curso era saindo da premissa de que esses migrantes eram analfabetos, é isso? Foi mal entendido assim. Porque foi com o Departamento de Cidadania, Fábio mesmo, que a gente tentando colocar esse curso. O primeiro aconteceu em Barão Geraldo. Sim. Tinha bastante, mais de 40 haitianos querendo aprender. Só que perceberam que os professores da FUMEC pensando que era analfabeto. Foi depois que eles entenderam, não são analfabetos, têm um conhecimento muito mais além. Me perdoa? Pode falar. O perfil do migrante haitiano que veio para cá, em grande parte, são migrantes que têm uma formação na área educacional muitas vezes superior à média do brasileiro aqui. Tem muita gente com curso superior, não é isso, Berman? Sim, muita gente com curso superior que veio para cá, muita gente que tem até pós-graduação. Então é um público extremamente qualificado, e feito o Berman falou, na época que a gente fez a comissão, uma das coisas que a gente percebeu é que, na verdade, nós estamos desperdiçando um imenso potencial, um capital mesmo acumulado nesses imigrantes, né, que poderia ser utilizado melhor, de forma produtiva na sociedade brasileira, né, melhor aproveitado, e que a gente, às vezes, pela dificuldade de produzir ofertas de ensino da língua adequadas, tem gente que, às vezes, demora um ano e meio aqui para descobrir como vai poder acessar os seus direitos, porque não consegue. O poder público não tem portas muito abertas que orientem o caminho das pedras para as pessoas. Então, a gente realmente, às vezes, tem um desperdício danado de tempo. Enfim, desculpa te interromper, mas eu acho importante trazer isso. Vocês fiquem à vontade. Não, mas eu estou vendo pela fala do vereador Pedro Tourinho a complexidade. Eu tenho aqui a informação do padre André Luiz Bordignon, lá da paróquia Jesus Cristo Libertador, do Jardim Florense, que são muitos haitianos e são católicos. Sim, a maioria é católica. Mas vieram também evangélicos. Então é como você se colocar todos, né? Vão todos para a igreja católica ou todos para a igreja evangélica. Então, como disse o vereador Pedro Tourinho, tem toda uma metodologia, né? Uma sensibilidade para a gente poder encaminhar. Aliás, uma das reuniões que nós fizemos com os venezuelanos foi exatamente isso, procurando um local para que eles possam ser agregados à comunidade religiosa, né? Católicos, igrejas católicas, evangélicos, igrejas evangélicas e por aí adiante. Um dos cuidados que a gente viu, que a gente tem que tomar nessa discussão e que acontece é o seguinte: nós estamos vivendo uma crise econômica no Brasil, né? Nos momentos de crise econômica, ainda mais do que nos momentos de bonança, os discursos xenófobos e os discursos intolerantes, eles crescem, né? A gente está vendo o que é o discurso de ódio e intolerância que está muito presente hoje na pauta nacional. E aí a gente ouve coisas feito isso que o vereador Campos Filho trouxe com preocupação, que é isso, mas se as nossas crianças nós já não estamos dando conta, vocês vêm trazer mais crianças para cá. É legal a gente colocar que o Brasil tem esse entendimento de que não existem as nossas crianças e as outras crianças.
todas as crianças, todos os adultos que estão no Brasil são os nossos adultos e as nossas crianças. Ah, falar é fácil, fazer é difícil. Fazer é difícil, inclusive, para os nossos que estão aqui há mais tempo do que para os nossos que chegaram agora imigrados. Mas o fato é que a gente tem que ter um esforço aí para, primeiro, diluir esse discurso que não é compatível com a história do Brasil. O Brasil é um país em que, em sua maioria, é composto por migrantes e de diversas ondas migratórias diferentes, né? Então, inclusive, a gente está com um movimento, justamente partindo disso. Roraima, nós tivemos coisas horríveis lá, inclusive justamente com esse discurso de que não há espaço nem para o brasileiro, nós vamos receber os venezuelanos lá, no caso. E então a gente precisa também desmistificar isso. É isso, o Brasil é um país de imigrantes, né? Se você olhar, boa parte da população é terceira geração de filhos de imigrantes. Quantos netos de imigrantes japoneses hoje ocupam espaços públicos, netos de italianos, netos de portugueses, filhos de portugueses, espanhóis, haitianos, de diversas nações africanas. Então, esse discurso é um discurso que a gente precisa atacar quando a gente fala da questão dos refugiados e dos migrantes, porque é um discurso que promove para pessoas que muitas vezes já estão buscando um outro destino, com mais esperança, com mais oportunidade, promove uma reação contrária, que é a reação do medo, da intolerância, né? E da negativa das ofertas que a gente quer que não só os migrantes, mas todo brasileiro e brasileira tenham. E mesmo porque também quando a gente vê o número de venezuelanos, haitianos, africanos, angolanos, etíopes, cubanos, bolivianos, sírios, você pode afirmar, olha, tá vendo? O país é uma maravilha, porque está todo mundo querendo vir para cá. Então daí dá-se aquela acomodada e aquela, né, firmeza de você afirmar que não, nós estamos aqui bem, se o Brasil está tão ruim assim, por que que tanta gente está querendo vir para cá? Então o problema não é esse, o problema é outro. Né? É uma coisa então, também... Só um minutinho, Berma, a gente vai para um breve intervalo, a produção já me avisou que a gente tem que chamar, na volta a palavra é sua, tá bom? Legal. Questão de ordem volta já, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje trata da questão da imigração e dos refugiados em Campinas. O Berman, que é o presidente da comunidade haitiana, que ele fala justamente do Centro Haiti Brasil. A gente estava falando sobre intolerância no bloco anterior, foi a última conversa, e aí tem a sua fala. Sim, bom, o que eu estava querendo dizer é sobre a falta desse conhecimento, né? Porque as pessoas estão reagindo assim, que a questão, não tem vaga para o brasileiro, os imigrantes estão pegando, vem aqui pegando, vai criar uma falta. Estou dizendo, claro, que os imigrantes não estão pegando o espaço de ninguém, eles estão encaixando no lugar que eles encontram a possibilidade. E esses imigrantes não só vêm com a questão braçal, eles têm muita coisa de boa, positiva para agregar e ainda para fazer que o Brasil seja um país melhor cada vez. E a questão dos filhos dos imigrantes também. Então, nasceu aqui é brasileiro, então meu filho é brasileiro, ele tem o mesmo direito do que todo mundo e está vivendo no país também, as leis protegem todo mundo do mesmo jeito. Só que tem a questão de falta de informação, é nesse motivo que a Casa Cultural, que você diz que é o Centro Cultural Haiti Brasil, que é o CCBH, estamos fazendo onde que a gente percebe que a prefeitura não está apoiando. Estamos colocando possibilidade e desse jeito que a prefeitura e as outras instituições também podem colaborar com a questão de, está faltando possibilidade, então vamos criar a possibilidade, como mudar aulas de língua para os brasileiros, entende a nossa língua e também oferecendo coisas culturais, convidando os brasileiros a conhecer melhor os imigrantes, principalmente os haitianos, e também os haitianos imigrantes e refugiados em Campinas, conhecendo melhor Campinas, para saber onde que eu tenho que correr, se acontecer uma coisa, se eu estou precisando. Sim. Porque até hoje tem empresa que está fazendo coisa errada com esses imigrantes, não está registrado, ou também está causando, pode procurar seu direito, eu sei que isso não vai acontecer, nada vai acontecer. Até hoje tem um caso pendente em Barão Geraldo que a gente não conseguiu resolver por questão que foi para lá, não é aqui não, vai lá, ou aí você fica perdido. Então, por isso é falta de informação. Tá. A rede de apoio aos imigrantes e refugiados de Campinas
ela é uma rede da prefeitura ou ela é independente? Acredito que é independente. Foi Certo. a cidadania com vários voluntários de Campinas que Sim. estão colocando disponibilidade para ajudar. Passando pela cidadania, mas ele não faz parte da prefeitura. Certo. E vocês têm algum trabalho, por exemplo, a gente está falando com você, que é representante dos haitianos, mas tem assim, para os diversos, como a gente falou, a questão da língua, para os sírios, para os venezuelanos, existe esse trabalho nessa rede ou não? Existe sim. Eles também estão encaminhando pela FUMEC, e também alguns tem a Rebeca, que era estudante da Unicamp. Também cada um que tem uma disponibilidade, que sabe como ajudar, eles estão se colocando dentro do RAI, que é a rede de apoio aos imigrantes, para ajudar a questão de idiomas. E eles estão traduzindo algumas cartazes para facilitar os imigrantes e refugiados. Inclusive foi uma iniciativa também de São Paulo, que estavam se colocando os professores para dar aula de português. Né? Foi iniciativa municipal. Então, não é a deficiência municipal. O problema é que temos de Brasil que não está ainda preparado para isso. Mas algumas iniciativas poderiam ser copiadas também aqui, como no caso das aulas para aqueles que vêm de fora. Foi um dos produtos da nossa comissão, vereador Campos Filho, foi justamente a questão do centro de referência para o migrante, né, para o imigrante, que foi proposto lá, foi construído lá na gestão do Fernando Haddad, ex-prefeito lá de São Paulo, e a gente achou uma proposta super bacana, né, porque São Paulo recebeu um volume que de fato foi muito grande, né? Tem uma projeção de mais de 40 mil haitianos morando em São Paulo, não é isso, Berma? Sim, tem uma quantidade grande, diminuindo. Mas diminuindo, né? Isso, sim. Mais de 40 mil, sendo que, além disso, tem outros fluxos muito grandes em São Paulo, especialmente de bolivianos, chineses, né? Então, por exemplo, hoje no centro de saúde da Sé, que é um centro de saúde na região central de São Paulo, você já tem um grupo de pessoas que se dispõe a fazer o trabalho de tradução permanentemente disponível, né, do chinês, do mandarim para português e vice-versa, porque tem um fluxo muito intenso de chineses no centro de saúde da Sé. Coisa típica de lugar que tem muito imigrante. Como é o caso específico do centro de saúde de Barão, que eu acho que um montante superior a 500 moradores de origem haitiana em Barão Geraldo já faz a gente imaginar, entender que é um contingente que merece mesmo a gente pensar de forma mais consistente uma política pública. E quem frequenta Barão Geraldo, dá para perceber que, inclusive, o comércio local, muita gente do Haiti trabalha também no comércio ali daquela região, né? Sim, tem bastante haitianos trabalhando em Barão Geraldo, e também os haitianos, os imigrantes, percebendo essa falta de emprego, eles estão criando a própria empresa deles. Estão querendo que a prefeitura ajude na questão de dar um CNPJ, como facilita, porque é uma alternativa que o imigrante, o refugiado, não vai pedindo para a prefeitura uma cesta básica assim, então vou... É o empreendedorismo também. Eu tenho minha cultura, na minha cultura eu faço artesanato, eu faço coisas, como que eu posso vender, como que eu posso participar nas feirinhas, nas praças, onde que eu posso procurar um lugar para colocar um truck food, por exemplo, comida do trailer, está funcionando. Então, essa possibilidade que a gente está querendo que a prefeitura abra a mão de algumas burocracia muito chato mesmo e criando possibilidade para os imigrantes terem um desenvolvimento muito melhor. E está tendo essa conversa lá na Secretaria de Desenvolvimento ou na de Trabalho e Renda? Não está acontecendo. Não, ainda não. Não tem como... A relação com os migrantes ficou muito circunscrita à Secretaria, se me corrija se eu estiver errado, de Cidadania, o pessoal que antigamente estava na assistência social, né? A diretoria de cidadania. A gente teve aqui durante o trabalho da comissão algum debate com os membros dessa secretaria, mas dessa diretoria, dessa coordenação, mas depois me parece que outras ações de intersetorialidade que poderiam ter sido constituídas, infelizmente não foram, né? A impressão que a gente tem foi essa, de que, por exemplo, a Secretaria de Trabalho e Renda, por exemplo, não conseguiu se movimentar ou não se interessou por se movimentar para trabalhar mais esse setor da população dentro de uma lógica de inclusão por meio da economia solidária, por meio das várias formatações que a gente tem hoje, que seriam atribuições da Secretaria de Trabalho e Renda conforme ela foi construída, né? A gente conhece bem o que é a função dessa secretaria e acha que ela realmente bobeou nessa tarefa. Agora, eu entendo que é importante a participação do Executivo, mas eu vejo também várias iniciativas, como disse o vereador Pedro Tourinho, dos próprios haitianos, ou no caso dos próprios venezuelanos. Tem um amigo aí, chama-se José de Jesus, ele participava da Orquestra Sinfônica da Venezuela, toca piano. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo apresentações pela cidade de Campinas e angariando
recursos, fundos para enviar para a Venezuela. Eu acho que isso é importante também. Não apenas na dependência, é claro, do poder público, mas também fazendo ali a sua parte. E nós, conversando com ele na época, nós instituímos o dia 5 de julho como Dia da Comunidade Venezuelana. Quer dizer, fazendo uma grande festa agora. Já virou lei? Já virou lei, já foi aprovado pela Câmara. Então isso acho que é importante porque resgata a autoestima. Ele veio aí, trouxe a bandeira da Venezuela, aquela coisa toda. Então dá esse resgate. Mas eu acho que além da ajuda, né, da participação do poder público também, a própria participação, porque são pessoas, como disse o vereador Pedro Tourinho, são médicos, são universitários, são cantores, são músicos, né, que também conseguem dar a sua contribuição. Berman, quando a gente fala dessa rede de apoio aos imigrantes e refugiados aqui em Campinas, com ação de formação de voluntariado, qual é o perfil desse voluntário que vocês precisam para ajudar nessas diversas ações para essa integração, que essa integração aconteça não só na questão da cidadania, que geralmente é uma questão inicial, mas depois até no desenvolvimento, integração em todos os setores aqui da cidade? Bom, fui começando com o voluntário, cada um, eu quero ajudar, e às vezes você entende, nossa, mas será que é um tipo de todo mundo quer ajudar, no final não aconteceu nada? O que é essa ajuda, então, né? Isso aí, você não vai dar pão, porque os imigrantes, o refugiado, eles têm aquele, eu tenho orgulho de mim mesmo, então eu não quero que você me dê um pão, eu quero que você me aprenda a fazer o pão, eu quero que você me dê um trabalho, eu não me dá cesta básica, mas me dá um trabalho, porque eu quero ganhando com o meu trabalho mesmo. Sim. Então, as pessoas, como tem uma escola, tem um ateliê, né, que está fazendo isso juntos com a Casa Cultural, oferecendo curso de costura para os imigrantes haitianos. Eles vão ter uma profissão e vão poder trabalhar nessa costura. Então, se você tem uma escola de idioma, pode ser uma ajuda bacana para os imigrantes. Se você tem uma casa, você tem uma empresa oferecendo um trabalho para os imigrantes, porque eles também, ainda é mais complicado o caso dele, porque, por exemplo, o vereador Tourinho, ele tem a família dele aqui. Esse imigrante não tem família, não tem onde correr para pedir um apoio da família. Então, se conseguir, não sei, parte, onde que tem 10 mil vagas, mais ou menos, um exemplo eu estou dizendo, direcionando algumas vagas para os imigrantes refugiados para limitar esse problema de, estou passando necessidade e você tornando morador de rua. Isso não vai fazer falta para os brasileiros, todo mundo vai conseguir sobreviver com a questão de apoio. O seu apoio é bem-vindo, mas procura um debate para saber o que esses imigrantes ou refugiados estão precisando de verdade. É interessante, Mirna, porque na verdade o Brasil ainda é um país que recebe hoje poucos migrantes. A gente tem essa impressão, a gente se assustou um pouco com o volume dos venezuelanos, dos haitianos, né? Ao longo da última década em que a gente teve momentos de maior prosperidade no país, teve algumas ondas migratórias mais intensas, mas mesmo essas ondas migratórias mais intensas, na verdade, são ondas minúsculas comparadas com o fluxo internacional de pessoas que existe, né? Então, se a gente for comparado com os Estados Unidos, com os países europeus, com alguns países mesmo do continente americano, como a Argentina recebe uma quantidade muito grande de peruanos, bolivianos que migram para a Argentina. Superior à brasileira até. Então a gente, na verdade, está aqui tropeçando no cumprimento de uma tarefa que, em tese, não é tão difícil assim, que outros países têm enfrentado também com um pouco mais de desenvoltura do que o nosso, né? Então acho que é um bom desafio, a gente pode enfrentar esse desafio em condições muito favoráveis, porque de fato não tem hoje, por exemplo, bairros inteiros formados por comunidades migrantes. Tem pequenos pedaços, regiões de bairros apenas em São Paulo, na verdade, né, na capital, que tem essa característica hoje, mas não tem, por exemplo, grandes bairros de imigrantes em cada grande metrópole brasileira. Isso não é mais a nossa realidade, né? Os grandes fluxos migratórios do Brasil, eles aconteceram mesmo já faz um bom tempo, e o que nós temos hoje são pedaços que comparativamente são residuais. Agora, eu acho interessante, Mirna, pegando a fala do Berman também, é uma característica nossa de ajuda. Então, você ajuda com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Então, não é bem por aí. É importante isso. É que a gente foi acostumado ao assistencialismo. Exatamente. E a gente precisa mudar esse paradigma, Exato. né? O resgate da dignidade da pessoa ir no supermercado e escolher. A pessoa vai lá, eu não quero esse tipo de arroz, quero aquele, que faz parte da dignidade, né? Do que você, não, eu vou lá e vou dar um arroz, um feijão. Então, acho que isso é importante. Precisa quebrar também, como você disse, esse paradigma. Manda lá, eu vou mandar
10 quilos de arroz. Não, vou dar condição para que ela possa ir com um amigo no supermercado e escolher, eu quero aquele, não quero aquele, esse feijão é bom, isso não é, isso faz parte do sentido de vida da pessoa e a gente vai aos poucos se acostumando a isso, porque uma coisa, eu digo sempre assim, é você ajudar, assim, vai lá, outra coisa é você ir lá e ver e participar. Uma coisa é você doar um colchão para quem não tem onde dormir, é uma coisa importante. Outra coisa é você ir lá e ver onde a pessoa está dormindo para você, né? Tem o que a gente chama de compaixão, daí você se coloca no lugar daquela pessoa. Tá certo. Então, olha, você tá há quase 8 anos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução e o que hoje, na sua visão, é preciso para os próximos 8 ou para os próximos 10 anos, para que a gente possa efetivamente dar um tratamento, digamos assim, para que as pessoas possam interagir independente do país, ou independente se ela vem numa condição de imigrante ou se ela vem numa condição de refugiado e depois ela precisa também interagir ou não. A gente tem que respeitar essas diferenças. Qual é a sua visão sobre isso? Bom, de 2010 até nesse momento, eu posso dizer que o Brasil melhorou e piorou no mesmo tempo, mas também não só o Brasil, mas também os outros consulados de todos esses países que estão viajando para o Brasil também está faltando, que o Brasil deveria cobrar também desses consulados, fazendo o papel deles de ajudar esses imigrantes da terra deles. O nosso consulado não está ajudando a comunidade de haitianos. Se a gente pergunta, eles ficam assim, eu não estou dando resposta, mas a gente percebendo entre nós como que a gente está criando possibilidade para a gente conseguir se adaptar melhor. No meu caso, eu posso dizer, durante esse tempo, ainda bem que eu consegui estudar e fiz uma pós-graduação dentro da Unicamp e me tornando como antropólogo, mas também trabalhando em umas empresas registradas, tudo isso aqui me ajudou. Mas e os demais que estão passando necessidade e dificuldade, como para evitar que o que alguns passaram não aconteça de novo? Como quebrar essa barreira de preconceito dentro do próprio brasileiros, que fala que o Brasil é acolhedor? Bacana, não é porque você me deixa passar um dia no quintal da sua casa que você me acolheu. Se você fica falando eu dei arroz para você, você tá me maltratando. Então, o que você deu na mão direita, a mão esquerda não preciso saber. Os imigrantes estão querendo ter respeito. Então, é bom que o apoio de todos os brasileiros, não vou criticar 100%, foi bom. Tem falta também, como, por exemplo, em São Paulo, a Caritas está fazendo um trabalho bacana, a Missão Paz está fazendo, a Igreja Católica está tendo um desenvolvimento muito bom, mas também em Campinas, cadê a Caritas em Campinas? Porque quando o imigrante, o refugiado, viajar para um país diferente, ele tem 2 lugares que ele pode procurar refúgio, procurar apoio, que é a prefeitura e a igreja. Sim. Então, nenhum está fazendo o papel de verdade de ajudar. Uma lei foi aprovada aqui na Câmara Municipal, por exemplo, a lei da comunidade, para fazer o dia da comunidade haitiana, a prefeitura só fala, a gente só tem espaço ou estação cultural, nada mais. Como que a gente vai fazer um evento e falando da nossa cultura, da gastronomia, de muita coisa? Os imigrantes, cada um está trabalhando a faixa de salário mínimo, como eles vão tirar dinheiro na bolsa para investir, para fazer som, mesa, cadeira? Como que eles vão fazer? Não dá para fazer, porque a gente não tem apoio. Então, o apoio ele tem que ser um apoio de verdade, para poder fazer as coisas, para mostrar. Isso vai ajudar o Brasil bastante. Eu quero que os brasileiros que estão ouvindo esse programa, sabem, os imigrantes, eles estão aqui não para pegar lugar de ninguém, é para agregar ainda melhor a cultura do Brasil. E eles têm conhecimento que pode ser melhor para o Brasil ajudar, não só ver eles como braçal, alguém que vai lá colher tomate, coisas assim, mas também tem um conhecimento a mais, tem uma cultura a mais. Venha conhecer a nossa cultura, para acabar com esse medo, venha conhecer o que a gente come no dia a dia, como que é nosso jeito de se vestir e, sei lá, o país, como o primeiro país negro a acabar com a escravidão, a gente tem uma história. É bom que o Brasil agregar mais o conhecimento geral do Brasil e para todo mundo. Para mim, o apoio é bem-vindo, mas também procura a conhecer melhor a nossa cultura, a cultura dos outros demais que estão aqui, porque eu sei que o vereador Toninho fala que o Brasil é feito de refugiados, gente. Então, vocês são descendentes de refugiado, também seu tataravô é refugiado, como que ele chega no Brasil, faz parte. Então vamos entender que agora é um novo fluxo de imigrantes e refugiados que estão morando no Brasil, que vão se tornando novo brasileiro com mais idiomas ainda. Então o Brasil vai ser poliglota igual do que nós dentro da comunidade. Tá certo, então. Obrigada. Vereador Tourinho.
Desafios, então, para que Campinas possa, dentro dessas necessidades que o Berman falou, se preparar e atender a todas essas demandas. Eu acho que o maior desafio é a prefeitura sair da posição de apenas um discurso e partir para uma posição concreta de ação, né? No sentido de promover, de fato, um diálogo intersetorial que consiga resultar na mudança no cotidiano das políticas públicas. É lógico que isso é um desafio para essa prefeitura e para todas as áreas. A prefeitura tem dificuldade hoje para gerir até as coisas que ela deveria gerir com mais competência e facilidade. Essa seria, vamos dizer, uma questão um pouco mais sofisticada, né? Mas eu acho até que, enfim, nós não podemos deixar de cobrar e de esperar que em algum momento a prefeitura venha cumprir o seu papel, né? Então, feito o Berman colocou, oferecer mais oportunidades de divulgação de aspectos da cultura, da tradição dos povos que migram para cá, né? Permitir que a gente tenha maior interface, aí, maior troca entre as culturas das pessoas que migram e a cultura local, né? Trabalhar para fortalecer as ofertas de emprego, trabalho e renda para toda a população, especificamente para os migrantes também, mas acho que para toda a população, nesse sentido, a Secretaria de Trabalho e Renda deveria cumprir um papel mais vigoroso, mais intenso, né? É uma série de desafios, mas o fato é que, na nossa avaliação, sem a constituição de um centro de referência que permita coordenar esse trabalho e colocar a questão da migração no patamar que ela tem de importância hoje na cidade, fica um pouco mais difícil concluir isso. Eu diria que essa talvez fosse uma prioridade, a primeira, para permitir que isso avance. Não apenas a cidade de Campinas, como em todas as cidades do Brasil, que também sofrem com essa falta de estrutura, né? Esse fato novo que vem acontecendo. Eu tenho aqui a informação de que centenas de imigrantes se aglomeraram nas praças e ruas da capital também. Na Praça Simão Bolívar, na zona oeste, vivem aproximadamente 1.200 estrangeiros. Então percebam que é no geral. Falta, eu acho, condições e falta, como dissemos no início, Mirna, compadecimento com esse pessoal, né? Porque sempre quando a gente aborda esse assunto, nós tínhamos que abordar necessariamente se fosse o contrário. Se fosse nós que tivéssemos que sair daqui e ir para lá. Então, acho que tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Né? Sim, mas o senhor acha que mediante toda essa realidade, é importante a gente começar a trabalhar o protagonismo desses... Não há dúvida nenhuma, é colocar a oratória, a falatória na ação no dia a dia. Quer dizer, isso, a nossa participação legislativa é muito importante. Né? Muito importante, porque nós podemos fazer aqui uma unidade das duas comissões que estão trabalhando nessa causa. Né? Tentar, pelo menos, fortalecer isso aí e fazer com que se transforme em ação. Né? Tem mais de 2 milhões de brasileiros fora do Brasil, nos Estados Unidos. Quem sabe se eles não estão encontrando o mesmo problema que com esses imigrantes aqui. E no caso do Haiti, por exemplo, eu nunca imaginei que um dia eu estaria no Brasil. Eu conheci o Brasil pelo futebol e carnaval e outras coisas. Mas para morar no Brasil, isso nunca tive na minha cabeça. Foi o terremoto que aconteceu, que fez que eu teve que sair do meu país para morar no Brasil. Então, pode acontecer uma coisa no Brasil que causa que o brasileiro teve que sair, por exemplo, vamos dizer, no Rio de Janeiro, alguns estão querendo fugir do Rio para ir para outros países. Essas pessoas vão encontrar a mesma coisa que esses imigrantes estão encontrando aqui. Então, para diminuindo o que ele seja maltratado, seja vítima de preconceito, também que os imigrantes estão enfrentando aqui, é bom que o Brasil acolha bem, porque a propaganda do Brasil está saindo. Eu estou trabalhando no Brasil, tá bom para mim, está saindo lá, está indo para os outros países. A gente viu no vídeo, eles falaram sobre futuro, falaram sobre emprego, saúde, inclusive até a possibilidade de voltar a estudar no país, porque deixaram de estudar lá na Venezuela. Sim, isso também é uma propaganda bom para o Brasil. No caso que o Venezuela melhora, o brasileiro que está indo lá vai ser bem recebido. Minha irmã estava no Brasil, fui bem acolhido, então isso é um impacto positivo. Mas é bom saber como tratar os imigrantes melhor e dando apoio, porque os imigrantes, ele deixa a raiz dele, ele não vem para ficar interno a vida dele no Brasil. Ele está esperando que o país melhorar com a possibilidade de voltar, porque a nossa terra sempre vai fazer falta, né? Então, você pretende ficar aqui? Agora você tem filho brasileiro. Não. Eu estou por aqui por um tempo. Eu sou do mundo, então o tempo que dá para aguentar eu vou ficar um pouquinho. Mas quando
Eu quero voltar no meu país, principalmente para fazer meu trabalho. Eu trabalhava na televisão, então tá sentindo falta. E isso, logo talvez voltar no meu país de novo. Hoje matou um pouco a saudade? Pode ser. Pode ser que eu tenha que ir um pé no Brasil, um pé no Haiti, porque ainda tenho filho brasileiro, então vou ter que fazer esse ida e volta. Tá certo, então. Obrigado pela participação. Lembrando que o Serviço de Apoio ao Imigrante e Refugiado aqui em Campinas fica na Avenida Francisco Glicério, 1269, no 4º andar. O horário de funcionamento é das 9 da manhã às 5 da tarde. O telefone é 3231-1867. E a Rede de Apoio aos Imigrantes e Refugiados de Campinas também tem uma página no Facebook e também um e-mail, que é o redecampinas1@gmail.com. E você pode assistir não só apenas essa discussão, como outras, acessando a página da TV Câmara também no Facebook e no youtube.com/TV Câmara Campinas. Ali você entra na playlist Questão de Ordem e acompanha os nossos programas. O nosso programa fica por aqui e até um próximo.